O Vasco jogou melhor, colocou a bola na trave e teve um pênalti não marcado e nem ao menos revisado, como deveria ser feito. Finalizou mais e de fato criou as melhores oportunidades para vencer um jogo que já dava um time como perdedor. Mas absolutamente de nada adianta tudo isso se o resultado não vier. O problema do Cruz Maltino deixou de ser toda a construção que inexistia no início da temporada. Com Fernando Diniz, hoje temos uma equipe que o tempo todo busca a vitória. O lema Vitória Vascão é seguido à risca nesse sentido. Porém, no futebol é muito mais difícil buscar os triunfos se o placar sempre começa 1-0 contra você. E é exatamente assim que o Vasco tem jogado. Eu queria vir até aqui hoje e falar da partidaça feita pelo Barros ou até mesmo pelo Jair. Talvez a melhor de ambos com a camisa do clube. Foram essenciais em um setor que precisava combater para não expor a sua defesa. Mas de nada adianta se na prática não exista uma defesa. E é assim que temos disputado os nossos jogos. Não somos aquele time do 6-0. Aquilo foi algo atípico e todo vascaíno já sabe disso. Não precisa ficha nenhuma cair. Mas também não somos o time que perdeu pro Corinthians, que erra tudo e não consegue construir as suas jogadas. São dois extremos que não descrevem a equipe de Diniz. Mas eu repito, talvez pela quarta vez nesse texto, que de nada adianta debater a ideia de jogo do treinador e o nível que as peças que entraram no time entregaram se o resultado não vier. Não existe futebol sem vitória, porque apenas amamos esse esporte pelo sabor de vencer. E com o sistema defensivo que temos atualmente, tem sido difícil comemorar dessa forma. O Botafogo não foi para São Januário para jogar o seu futebol. O rival visitou a nossa casa para jogar no nosso erro e é isso que os adversários têm feito. A gestão, com Pedrinho e Felipe, que já erraram muito ao longo do mandato, conseguiu entregar para o seu treinador uma equipe sem zagueiros de origem. E agora os nomes sondados e até contratados empolgam, animam, porque parecem ser uma boa alternativa para uma equipe desequilibrada e que tem descoberto boas soluções como o próprio Barros e Jair foram nessa noite. Mas de que adianta se não poderão jogar a Copa do Brasil esses novos reforços? Tá tudo atrasado novamente, tá tudo errado e mesmo assim o Vasco compete no jogo em que todo mundo dizia que já estava decidido, perdido. Era a vitória certa do Botafogo. Poucos foram os que se empolgaram com o pré-jogo dessa noite, porque já sabíamos que para vencer teríamos que fazer 2 gols. Dito e feito. Jogamos melhor, criamos para vencer. Fomos prejudicados, isso é sempre importante lembrar, mas talvez tudo isso passaria um pouco mais batido se mais uma vez não tivéssemos sofrido gol. Ainda tem jogo, podemos competir, tudo fica em aberto pro jogo da volta. É clássico, é futebol. Ao mesmo tempo que todos sabem o que terá que ser feito para conseguirmos avançar, o sistema defensivo funcionar. Torceremos e seguiremos acreditando, mas o sentimento é o de medo, porque tudo pode desmoronar em qualquer passe errado ou deslize numa saída errada de bola. Jogamos sempre sob risco com essas peças atuais, por isso é difícil entender qual Vasco jogará a volta daqui 2 semanas. O que nos resta é torcer para que a ideia de jogo seja capaz de vencer, como já aconteceu em outros momentos improváveis recentes fora de casa. Competindo dessa forma, e talvez até com os reforços que estão próximos, poderemos ter um fim de Brasileirão de esperança. Porque da forma como tudo está, mesmo com uma boa atuação nessa quarta, é difícil acreditar que um time que não vence todo o jogo é vazado será capaz de permanecer na elite.